Então, boa noite, bem-vindos. Bem-vinda Rose, Ju Caldana, Poliana, Marlene, Luana, Ludo Gin, Renato Severo, Cristiane Schezzari, Priscila Firmino, Adriana Garcia. O nosso convidado já está chegando. E eu quero lembrar vocês que essa é uma aula online, ao vivo, gratuita. Aqui a gente fala de terapia floral sistêmica. Hoje temos um convidado muito especial. E é importante lembrar que quando vocês chegam, os microfones de vocês estão sempre mutados e a gente vai dando a voz à medida que vocês vão tendo dúvidas e tal, e a gente vai se falando. Mas sempre que tu abre a câmera e o microfone, tu tá automaticamente te responsabilizando e autorizando que isso depois vá para o YouTube. Porque essas aulas são gratuitas e não são editadas, certo? Então, deixa eu olhar aqui. Todos vocês, o Wagner já chegou. Antes de apresentar o Wagner para vocês, que é o nosso convidado, e de dar oficialmente boa noite para ele, falar um pouquinho dele e ouvi-lo, né? Eu quero saber quem da aula passada que tinha feito a dinâmica de ordem, ou não, que não tinha feito, que tinha ficado com dúvida. Parece que tinham duas pessoas a Poliana, mas Poliana, tu tinha ficado de olhar as aulas anteriores, né? Como é que ficou isso? Libera o teu microfone para falar. Deixa eu ver. Teu som tá ativo, mas não tá vindo. Não. Ó, agora tu mutou. Peraí que eu vou tentar liberar de novo. Ficou mudo. Será que não é o teu fone? E tinha mais alguém que tinha falado no canal que queria revisar. Enquanto isso, vamos ver se a Ju fala pra gente como é que tá se sentindo desde a semana passada que a gente fez. Ju, pode contar pra nós? Ju? Agora a Poliana acho que vai dar conflito. Deixa eu ver, Poli. Tá sem fone. Tem uma Poliana que tá só com a câmera ativa e a outra... Tu entrou com outro dispositivo, né? Esse dispositivo que eu tô te vendo, tu não autorizou o microfone, ele não tá linkado no Zoom. Tu tá me ouvindo? Amorzinho, tenta ajudar a Poliana no canal, que ela tá atrapalhada. Eu acho que ela não tá sabendo ativar o Zoom. Ela tentou entrar com outro dispositivo. Ju, tá me ouvindo, Ju? Ju Caldana, tá me ouvindo? Wagner, tu tá me ouvindo? Ah, tá. Ué, será que vocês não estão me ouvindo? A Ju também não tá conseguindo ativar. Bom, então eu vou ativar o microfone do Wagner, vou conversar um pouquinho com ele, depois a gente retoma se vocês precisarem falar. Wagner, deixa eu te contar dessa turma. Hoje tem poucos aqui, acho que alguns tiveram algum compromisso, né? Mas lá no canal do Telegram tem mais alunos. Alguns não conseguem acompanhar ao vivo realmente, mas no canal eles participam e assistem a gravação depois e sempre deixam os comentários. A gente tem um acordo aqui, sabe? Porque a gente começou esse relacionamento faz umas 20 e poucas semanas. E aí na quarta semana a gente teve a primeira DR. A gente conversou e a gente disse que eu tô aqui, né, toda semana, sempre à disposição com eles para ensinar
várias coisas, né? Já ensinei eles a fazer o floral e tudo, mas que 2 coisas: comprometimento, participação, e que esse é o pagamento deles, né? Se comprometerem, participarem, porque senão eu ocuparia esse nosso espaço, esse meu tempo, para fazer algo para os meus alunos, né? Os alunos de terapia floral. Aí eles, desde então, se comportaram, como eu te disse, tem alguns que não conseguem assistir ao vivo, mas depois participam bastante, me deu bastante orgulho, assim, sabe? E principalmente não é só um participar, Wagner, no sentido de que a gente vê, vou colocar lá como se fosse uma obrigação. Não. A gente percebe movimentos deles, eles deixam na gravação lá na aula do Facebook depois e também no canal do Telegram eles compartilham movimentos deles. Então, o que a gente já fez aqui nesse canal? Eles já aprenderam a montar o próprio floral personalizado, a gente já fez algumas dinâmicas da constelação familiar, então a gente já fez a ordem deles na família, a gente... O que mais que a gente falou? Agora até tô... De constelação familiar a gente teve mais alguns momentos. Quem me lembra, gente? Genograma. Olha, eu tô esquecendo de genograma, né? Genograma. Aí depois que a gente fez o genograma, várias movimentações na família, né? E aí foi o genograma depois do floral. Então, primeiro eles fizeram o seu floral, aí eles falaram sobre os resultados, né? Quem fez o seu tratamento, quem tomou direitinho. Depois fizemos o genograma. E aquilo que eu compartilhei contigo, né? Eu tenho ideia, Wagner, esse grupo super comprometido, sabe? Eu tenho ideia que eles têm uma maturidade, uma responsabilidade, um comprometimento, né? Eu sempre falo que a constelação familiar não é para mim como é para ti, que tu já está na tua segunda formação. Eu digo para eles muito honestamente, o que eu faço com os pés nas costas é a terapia floral. A constelação familiar é algo que eu estou aprendendo e que eu sou muito prudente, né? Então, que eu vou aos poucos com eles. Outro combinado que a gente tem é que se um dia eu disser, talvez a gente vai constelar e eu sentir na hora que não vamos abrir o campo, não vamos abrir. E aí, assim, eles têm percebido tudo isso. Mas tem um pessoal, assim, bem maduro, se posicionando, sabe, de uma forma muito, muito adulta mesmo, muito respeitosa e muito comprometida, que eu acho que dá para mais adiante, caminhando nisso, para mais adiante a gente verificar a ancestralidade deles. Porque quando a gente fez as nossas dinâmicas de ancestralidade na turma, foi, assim, fantástico, maravilhoso. Só que eu acho assim, né? A gente vai falar sobre ancestralidade e não vai falar de pai e mãe. Eu podia falar de pai e mãe, né? Mas eu disse, não, gente, não tem ninguém melhor para falar de pai e mãe. E como é essa história de tomar pai e mãe, que todo mundo pergunta, todo mundo tem essa dúvida. Eu falei, vou convidar o Wagner. E na semana passada eu disse para eles, vou tentar convidar um amigo, um colega muito especial para estar aqui com a gente, vamos ver se ele vai aceitar. E eles ficaram na expectativa da tua vinda, né? E aí, alguns aqui ao vivo não, mas no canal do Telegram tem bastante alunos da Escola Vida também. Então, assim, eu queria primeiro te agradecer muito, né? O teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria que tu falasse do teu trabalho, né? Que eu admiro muito, que eu acho incrível a forma como tu expressa, né? A tua amorosidade, a tua tranquilidade, a tua segurança. E que tu falasse pra gente como é essa história de tomar pai e mãe, o que tu puder, né? E abordando com eles, e se eles tiverem dúvidas e tu puder responder, a gente vai num bate-papo gostoso. Pode ser? Pode ser sim. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem, Laura? Sim. Ouvem, né? Ok. Quando a gente pensa em pai e mãe, existe sempre uma relação muito perigosa que todos nós fazemos, que é uma certa incapacidade que nós temos de ficar com a bênção do homem e da mulher que nos deram a vida.
E aí a gente escolhe não ficar com a bênção do homem e a mulher que nos deram a vida, e nós escolhemos ficar olhando para o comportamento desse homem e dessa mulher. E se vocês pararem para pensar, o que afasta a gente dos nossos pais é porque nós não concordamos com o comportamento deles. Mas se nós descobríssemos uma tecnologia onde a gente pudesse perceber que os nossos pais não são super-heróis, que os nossos pais nos deram amor, sim, e que não deram o amor que você acredita que precisava ou que merecia. É porque o sistema todo se autorregula dessa forma. E você, para fazer parte do sistema familiar que você faz, esse é o pedágio. É você olhar para todos os homens e para todas as mulheres, né, que vieram antes e dizer um redondo sim. Mas, Wagner, o que significa esse sim? Significa que, incondicionalmente, eu tomo a força. Eu tomo a vida. Mas, Wagner, ok. Certa vez eu constelei, já tomei minha mãe, já tomei meu pai. Olha só, como é que a gente toma mãe e pai? Olha só. Vocês estão vendo aí? Eu adoro. Peraí, deixa eu fixar o teu vídeo. Deu. Ó. E olha só como é que toma pai. Uhum. Aí vocês vão dizer assim: ah, você está de brincadeira, né, Wagner? Como é que você vai só colocar uma etiqueta? Não. É muita subjetividade para nós lidarmos. Então é preciso que, de alguma forma, nós abasteçamos o nosso ego. E o que é o ego? O ego é aquilo que está sempre querendo um pouco de alimento para entender como funcionam os processos. Então a gente lança a mão de estratégias, né? E beber uma garrafinha com mãe e pai, chega no final do dia, por exemplo, hoje eu tomei bastante pai, ainda estou com a garrafa aberta aqui da mãe. Ó. Então, ó, o que é o pai? O pai é a capacidade de nós nos expressarmos no mundo. É a capacidade de nós nos abrirmos. E às vezes, quando a gente tem essa dificuldade, não é, de se mostrar, é preciso olhar para essa relação com o pai. Mas, Wagner, então eu posso ter essa questão com meu pai e não ter com a minha mãe? Não, por causa da ordem. A mãe é a vida, em primeiro. Então, se tem questões com o pai, também tem com a vida, a mãe. Deixa a minha mãe quietinha lá. Deixa que eu não vou tomar ela nesse momento. Tá tudo certo. Aí o que acontece com seus relacionamentos? Você não consegue tomar. Você não consegue tomar o seu trabalho, não consegue tomar a profissão, não consegue tomar nem floral. É verdade. Porque esse primeiro movimento, ele tem a ver eu vou levar vocês para uma, se a Laura me permitir, eu vou levar vocês para uma viagem. Vocês topam? E eu permito, okay. Com certeza, o grupo é teu. Tá. Gente, só deixa eu fazer um pedido. Assim, ó, a professora Lauren, tudo bem que vocês às vezes estão com as câmeras desligadas e tal, eu sei que a gente pede a autorização, né? Mas quem puder, ligue a câmera. É bem melhor falar com vocês olhando para vocês. E eu tenho certeza que o Wagner vai se sentir mais acolhido, mais aconchegado nessa turma tão amada, se vocês puderem ligar a câmera, tá bom? Wagner, o grupo é teu. Ok, deixa eu apelar para eles. Deixa eu conhecer o pai de vocês, em vocês. Deixa eu olhar para ele. Né? Você sabe que esse trabalho, ele só é possível ser feito
com a permissão dos pais. Ah, mas meus pais estão mortos e tal. Quem sabe onde é que estão os seus pais? Rosinei, onde estão os seus pais nesse momento? Aonde? Liga o teu microfone aí, vamos ver. Isso. Os meus pais estão aqui, Aqui aonde? dentro de mim. Pelo menos eu espero, né? Que eu já tenha conseguido fazer essa caminhada, né? Ok. Vamos continuar então. Então, eu quero que vocês tomem uma postura de respeito, porque o tema agora é os pais. Então, o que é uma postura de respeito? É uma postura de reverência, né? E não há necessidade de se atirar no chão e tal. É uma postura de respeito, apenas isso. E eu quero então que nesse momento, né? Deixa eu aguardar a Marlene ali ajeitar a câmera dela, o celular, né, Marlene? Vocês escutam? Tem uma música rodando aqui no fundo, vocês estão escutando? Sim, muito gostoso. Ok. Isso, agora vocês vão fechar os olhos. E vocês vão tomar 3 respirações conscientes. E eu quero que essa respiração se dê da seguinte forma: inspire e expire somente pelo nariz. E você vai dizer para sua mente, nesse momento, relaxe. Relaxe. Eu quero que você observe a sua vida nesse momento. Sua vida hoje. Você. O que você sente neste momento. E agora vamos iniciar a nossa viagem. Eu quero agora que você volte aos seus 23 anos de idade. Depois eu quero que você volte aos seus 18. Aos 13 anos. Aos 8 anos de idade. Aos 5. Um ano de idade. Apenas experimente o que fica presente para você. Não é preciso fazer nada com os pensamentos que estão surgindo. Apenas observe. E agora nós vamos mais profundo. Vamos para dentro da barriga
da mamãe. Lá dentro é escuro, úmido e quentinho. Apenas sinta. E vamos retornar então ao 8º mês da sua gestação, ao 7º, ao 5º mês, ao 3º, ao 1º mês. Volte até quando você era uma consciência, antes de estar no corpo da sua mãe. Uma consciência que observa o pai e observa a mãe. Existe uma ligação forte entre vocês. E naquele momento que envolve amor, que envolve intimidade, você faz uma viagem para dentro do corpo da sua mãe. O melhor do papai se une ao melhor da mamãe. E aí você começa a sua viagem. E sua mãe não sabia ainda que estava grávida de você. E de repente ela desconfia e fica um pouco nervosa. E depois você experimenta também nervosismo. Quando ela tem a gravidez confirmada, ela fica feliz e você também depois fica feliz. Sua mãe experimenta o medo de perder você. E logo depois você também experimenta esse medo. Ela come algo e que lhe faz mal e imediatamente depois faz mal a você também. Tudo. Absolutamente tudo que um filho experimenta. Antes, a mãe experimentou. E nisso cabem os seus medos, as suas fobias, as suas alegrias, as suas tristezas. E aí a sua gestação vai avançando para o 3º, 5º, 7º, 8º mês. E agora vamos para o 9º mês. E você lá. A natureza é sábia. Você está lá já posicionado, posicionada para nascer. Cabecinha encaixada, os pezinhos virados para cima, os bracinhos cruzados ao longo do tórax e as mãozinhas fechadas, porque nada pode obstruir a sua chegada no mundo. E você
nasce. Imediatamente, você é levado ao peito da mãe. E tudo fica pronto para que o cordão umbilical seja cortado. Pronto. E agora, sua mãe posiciona você no peito para que você faça o seu primeiro movimento no mundo de tomar a vida por meio do leite materno. Essa é a sua função. Sugue. 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 Tome. Esse será o seu sustento. E agora você avança no tempo. O seu 1 ano de idade. 3, 8, 13, 18, 23. Até chegar na sua idade atual. Mais 3 ciclos de respiração. E sinta que você, ao inspirar, você toma a vida. E nesse momento, à sua frente, o seu papai e a sua mamãe. E você apenas olha para eles. Verifique se você consegue dar um passo na direção deles. Verifique o que acontece dentro de você. Se você quer dar esse passo, ou se existe algo que impede você. Nesse momento, seu papai e sua mamãe dão um passo à frente, naturalmente você não os vê mais, porque eles foram para dentro de você. Inspira. Expira. E cada um no seu tempo, vai retornando, abrindo os olhos. Como se sentem? Delícia. Alguém quer falar, gente? Podem levantar a mão no Zoom ou na câmera, se estiverem ligados, que eu libero. Impressionante, Wagner, as datas que tu disse, as idades, que não foram
Não tem uma lógica, mas tiveram momentos importantíssimos da minha vida nessas datas, nessas idades. Alguns eu recordo, outros, claro que não recordo na memória, mas são fotos e são momentos bem importantes, assim, que eu tenho de referência daquelas idades, né? De um ano, por exemplo, claro que eu não me lembro. Mas impressionante. Impressionante. Ele é bem bruxo, tá, gente? Me esqueci de dizer pra vocês, mas vocês não se importam, né? Marlene, tudo bem com você, Marlene? Marlene. Tudo bem? Tudo bem Ativa com teu você? áudio. Ativa, meu amor, teu áudio. Deu. Nossa, deu até uma viajada. Nossa, muito legal. Eu vi a sua viagem. Como foi para você? Nossa, impressionante. Fiquei bem pequenininha, viu? Oi? Fiquei bem pequenininho. Que legal. Quando a gente trabalhou genograma, Wagner, a gente falou muito, né, sobre tudo é por amor, por mais que a gente não identifique, é por amor, e claro que a gente descobre coisas né, dos nossos ancestrais, das nossas famílias, que nem tudo são flores, né? Às vezes tem muita dor ali. Então a gente foi conversando sobre o que aparecia, sobre os movimentos, apareceram coisas incríveis, assim, de cartas e datas de nascimento de ancestrais de outros países, e que não se tinha, e quando você achou, foi incrível. Muito bom. Ok. Quem mais gostaria de compartilhar? Ninguém? Renato, tu gostaria de compartilhar? Ela tá no chimarrão. Eu sei que tá meio escuro aí onde tu tá, né? Porque tá ruim. Mas tu pode compartilhar com a gente? Tá me ouvindo? Sim. Eu acho que eu viajei até a barriga da minha mãe, com certeza. Foram momentos incríveis, de lembranças e muita emoção. De lembrar meus pais, minha mãe, todo mundo. Muito legal, parabéns, vai. Gratidão, querido. O Renato teve uma experiência. Posso contar, amor? Numa meditação com o Bruno. Pode contar. Sabe, Wagner, o Renato é meu marido, né? Não sei se tu sabia. Mas Não sabia. o Renato é meu marido. E aí uma vez eu convidei ele para ir num evento ao vivo, num evento de espiritualidade. E ele foi porque ele não sabia nem o que era. Na verdade, ele não foi contrariado nem nada, mas ele aceitou numa boa, assim. Chegando lá, o professor Bruno Gimenez, não sei se você conhece, conduziu uma meditação. E não tinha nada a ver com pai e mãe. O Bruno, na verdade, nem tinha estudado constelação naquela época. Hoje nem sei se estudou, mas era uma meditação. Só que a mãe do Renato, fazia pouco, tinha desencarnado. E pouco assim, não 2 meses, mas um pouco mais que isso, talvez uns 6 meses no máximo. Não fazia um ano ainda. E o Renato é muito sensível e tem uma intuição muito aflorada. E eu sempre disse, ele é até mais do que eu em alguns momentos. E aí, quando a meditação terminou, o Renato chorava de soluçar, que nem criança. Eu tive que abraçar ele, eu quase tive que tirar ele da sala, porque muita gente, era uma sala de, sei lá, 300, 400 pessoas, todo mundo na volta estava me olhando e eu não sabia o que estava acontecendo. E ele disse, depois eu vou te contar. Aí ele se acalmou e tal. Ele teve uma nítida visão dos pais juntos, num lugar muito bonito. E ele ficou em paz. Só que foi uma emoção que, né, extrapolou, assim. Foi muito, muito lindo. Lindo, né? Agora, uma coisa que a gente observa, né? Dentro das constelações,
existe a chamada, deixa eu baixar um pouquinho aqui, existe a chamada postura fenomenológica, né? Ou seja, é uma ação dentro de um lugar sem intenção. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um constelador nunca pode querer nada. Porque à medida que a gente quer, a gente se fecha para as possibilidades que surgem. E o que eu sinto? Eu sinto um silêncio em vocês. Só que não é um silêncio de silenciar. É um silêncio de não. Porque o tema pai e mãe não é um tema muito simples. Vocês acham que se protegem, né, com a câmera desligada e com o microfone desligado. Mas esse é o limite de vocês. Existe nas constelações as chamadas ordens do amor. E a terceira ordem trata justamente dos relacionamentos. A capacidade que nós temos de trocar. A capacidade que nós temos de construir os vínculos. Só que a postura que a gente tem, por exemplo, num grupo de estudos, não é uma postura somente do grupo. É uma postura que nós temos na vida. Então, olhem para isso. Apenas olhem. Estou vendo a Poliana lá, né, com a caneta, anotando lá no caderninho. E o que significa lá a Poliana anotando? Não quero ouvir. Porque no momento em que você, Poliana, baixa na sua cabeça e anota, é o seu ego tentando entender e registrar para que você leia depois. Só que aí você perde a experiência. E a experiência é fenomenológica. Então, é num absurdo estado de presença que é possível nós entrarmos nisso. Nós mergulharmos nisso. Porque constelação familiar não é uma técnica. Ela é uma ciência dos relacionamentos. Tá tudo bem se eu não quero me relacionar. Mas a gente tem que observar isso. Se a vida é relacionamento e eu não quero me relacionar, então eu não quero viver. E aí o que acontece com os processos profundos de tristeza, muitas vezes de depressão? É justamente a exclusão dessas matrizes. Pai e mãe. Wagner, eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe. Ok? Como se evidencia se a causa tem uma chance, né? Quando você observa os resultados. E todos nós somos buscadores. Né? E tem um livro do Hellinger chamado Ordens da Ajuda. E é um livro muito importante. Nas primeiras páginas, uma orientação fundamental. Dê aquilo que o outro tem condições de absorver. Porque mais pode ser demais. O que vocês esperavam encontrar aqui hoje? Nesse encontro? Nas constelações tem um ditado que diz assim, ó, quando provocados, nos conectamos ao essencial. Pode falar, Rose. Ativa teu microfone.
Então, Wagner, eu na verdade, eu não tinha visto o tema da aula, ou se eu vi, eu não me lembrava, né? Mas eu acho que sempre, qualquer que seja o tema, né, ele é fundamental, ainda mais quando a gente está nesse caminho, né, de buscar, de viver uma vida melhor, né, porque eu acho que todos nós queremos isso. E quando tu me perguntaste onde estavam os meus pais, no primeiro momento, eu me veio uma coisa de que estava cada um atrás de mim. Mas depois eu me dei conta, não, mas não está mais atrás de mim, está dentro de mim. Só que, como tu falou, é uma coisa... Como é que eu vou te dizer? Hoje, a visão que eu tenho, as coisas que eu lembro dos meus pais, eu não lembro de coisas negativas. Não lembro disso. E se isso vem, e hoje veio, depois da aula com o professor Hilário, num comentário que eu li da aula, e eu lembrei de uma coisa que tinha acontecido e que com o meu pai, e que tinha sido, naquele momento, foi muito negativo. Mas aí eu olhei o comentário da colega e eu não me... Como é que eu vou te dizer? Para mim, hoje não repercute dessa maneira, entende? Hoje eu entendo que foi como tinha que ser, da melhor maneira que as pessoas conseguiram fazer, né? E eu penso que eu tenho isso muito, muito bem aqui dentro de mim, né? Por isso que eu te disse, eu penso que eu tenho, né? Mas a gente... É uma fração, às vezes, né? A gente nunca tem certeza disso. Eu acho que não tem, né? Essa convicção. Talvez um dia, daqui a muito tempo, né? Hoje eu tenho 55 anos. E eu não sei se eu tenho isso, né? Essa convicção plena disso. Não sei se as pessoas têm essa convicção plena. Mas eu sinto, assim, ó, quando tu me diz assim, vai em direção ao pai, eu corri pro colo, assim, eu me atirei, entendeu? Eu me atirei, é sempre esse meu ímpeto de ir, sabe? Então, eu acho que hoje, depois de muito tempo assim de caminhada, eu tenho isso muito, muito bem guardado aqui dentro, assim, e as coisas muito positivas de tudo que a gente viveu. Não que não tenhamos vivido coisas negativas, vivemos, né? Mas acho que eu lembro que eu sou muito grata, né? Muito grata pela vida, esse movimento da vida, quando a gente entende isso, né? Que a vida é tudo. Então, nós já temos tudo, né? Ok. Gratidão pelo compartilhar. Eu que agradeço. Alguém mais? Gente, eu disse, se comportem com visitas em casa, vocês estão tão quietinhos. Não, isso faz parte do processo. Sim. Todo o processo. Isso é todo o processo. Todo o processo. Algo acontece dentro de vocês nesse. Sim. Então, tá tudo certo. Sabe que essa questão de tomar suficientemente, né, Wagner? Quando eu comecei a estudar a constelação, também achava que era possível tomar inteiramente, suficientemente pai e mãe. Mas aí, às vezes, a gente se pega julgando comportamentos, se pega querendo algo diferente e quem quer tá fechado, né? Se pega invertendo papéis, às vezes. Tô falando de mim, claro. Tô falando de mim o tempo todo. Mas o olhar para isso com mais consciência é libertador. Não, eu não sei se ainda hoje tomei suficientemente, inteiramente pai e mãe. Mas só de perceber, sabe, o quanto às vezes eu tento interferir no comportamento da minha mãe, eu tento interferir nas escolhas dela, por exemplo, né, ela fuma,
Isso me entristece e às vezes eu tento não mais comportalmente falando, mas internamente, sim. E é inverter papéis, né? Que às vezes a gente sabe que toma uma postura de herói e vira mãe da mãe, vira mãe do pai. E fazer isso de uma forma inconsciente é bem disfuncional, e às vezes a gente tem essa consciência, a gente percebe, faz, volta, dança nesse papel, né? É um pouco mais libertador, mas a gente tem que estar sempre atento. Eu acho que não existe assim até tu me corrige se eu estiver errada, Wagner. Eu sempre disse para eles, né? Como te falei no início, não é a minha. Eu estou fazendo a formação e tal, mas não é aquilo que eu tenho de maior conhecimento, a constelação e a visão sistêmica, né? Mas eu acho que é muito raro. A gente vê aí até muitos consteladores falando, não, aí então eu entendi como tomar com a mãe, aí eu entendi como não sei o que, como se realmente tivesse 100% tudo adquirido e como se nenhum deslize da vida fosse acontecer. E a gente sabe que não é. Até o nosso professor comete deslizes, até o nosso professor às vezes, né, compartilha com os alunos, né, mais próximos e tal. Então é o viver, né, gente? É o viver. Só que olhar para isso, ter mais consciência, se permitir olhar, porque às vezes a gente não se permite olhar porque a gente se defende, né? Já é mais leve. Pelo menos eu sinto assim. Quando certa vez perguntaram a Buda algo parecido com isso. Buda, quando que saberemos sobre a iluminação? Quando a gente vai saber que nós estaremos iluminados? Aí a resposta dele, analogia, né? Quando a onda descobrir que é o próprio mar. Poético, né? Então, o que é tomar pai e mãe? É quando a divisão cessa. Quando você olha, né? E você diz assim, ó, pai e mãe. Por exemplo, meu pai já é morto há 2 anos. E meu pai nunca foi um homem afetuoso. O carinho dele, né, pra gente era tipo 3 dedos, assim, 3 segundos. É tipo 1, 2, 3. E acabou. Militar, né? O único provedor da casa e tal. E às vezes ele era mais carinhoso, mas quando ele bebia um pouco. Ele não era um alcoólatra, mas ele bebia. Então quando ele bebia, ele ficava mais animado. E aí era algo legal de experimentar. E aí, quando eu cresci e levei para os meus relacionamentos, o que eu levei para os meus relacionamentos? Padrão. E aí, muitas vezes, a gente incorre no erro de achar assim, eu quero, sei lá, um floral para romper um padrão, eu quero uma constelação para romper. Não se trata de romper. Na vida, tudo se trata de incluir. E cada vez que você tenta romper ou excluir, uma compensação se dá. Por exemplo, os processos de depressão, eles têm raiz nessa exclusão dessas figuras, né? Então, nos meus relacionamentos eu não era afetuoso. E aí, olha a resposta que o espertalhão aqui dava, né? Como é que eu posso dar aquilo que eu não recebi? Só que não tem nada a ver com o meu pai, mas tem a ver com o comportamento que eu decidi ter, olhando, julgando ele. Por isso que é importante, quando nós olharmos para os nossos pais, nós não julgarmos o comportamento deles. Porque muitas vezes, quando nós julgamos o comportamento, nesse momento há um distanciamento. E se você não concorda com o pai, você diz para o sistema, pode mandar para mim essa experiência que esse molão aí, mongoloide aí não conseguiu fazer, ou essa mulher aí que não teve força suficiente. Manda para mim que eu vou mostrar para eles como é que se lida com isso. E aí a sua vida quebra com você.
Porque se você entender uma dinâmica que acontece, por exemplo, por que os que vieram antes eles são importantes? Porque eles já passaram por tudo isso. Então, se você for um com eles, o sofrimento não precisa se repetir. Ele só se repete por causa do julgamento daquilo. E aí então vem a imagem de pai e a bênção do homem e da mulher. Então, essa bênção você pode tomar. Essa você pode trazer para dentro de você. O comportamento é o karma do pai, da mãe, faz parte deles. Até o dia que eu descobri que eu poderia... Por que eu não posso ser afetuoso? Eu posso ser afetuoso, claro que eu posso. E aí a gente começa como também com os 3 dedinhos, para honrar, né? Os homens da família vão honrar, né, meu pai? 3 dedinhos, depois 4, depois a mão, depois tudo, tá tudo certo. Porque é uma experiência. Se você tentar fazer com a mente, você não consegue. Ou você se joga na experiência ou não consegue. Até que um dia eu me dei conta, lembra da experiência que eu fiz com vocês? O melhor do papai e o melhor da mamãe se unem naquele fenômeno, né, da mitose, lá da concepção, da multiplicação celular, e ali estamos nós como os grandes arquitetos daquele movimento. Então, se o meu pai está em mim, se eu me torno afetuoso, adivinha quem eu curo em mim? Quem? O meu pai. Mas eu curo o meu pai físico? Não. Eu curo a imagem que eu fiz dele, que não era um pai afetuoso. Então, isso aproxima. Então, ele está morto. Um dia desse eu estava fazendo um atendimento, perguntei sobre o pai, aí a paciente falou assim, eu não tenho pai. Eu digo, você nasceu no pé de couve? Eu também digo, ninguém nasceu de chocadeira, né? Ué. Nasceu no pé de couve. Ela disse, não, é porque meu pai está morto. Então, vejam, a linguagem revela. Uhum. E aí a pessoa não tem força no mundo. Por quê? Porque quem nos move para o mundo é a energia do pai. E às vezes na linguagem e às vezes no genograma. Aconteceu de aparecerem crianças sem pai ou sem mãe. Eu dizia, olha, por mais heroína que seja essa mulher, ela não teve um filho sozinha. Essa criança teve um pai. Teve um pai. E o mais interessante, quando você se olha no espelho, é ele que você vê. Quando você se emociona, é ele nos seus pensamentos. Eles estão a todo tempo no seu caminhar, nos seus gestos. Até a forma de você brigar e chamar a atenção de alguém. Lá estão eles. Tomar significa reconhecer. Ah, eu não quero isso do meu pai. Ah, eu não quero isso da minha mãe. E aí corre para as constelações, porque acredita que a constelação é um oráculo. Igual ao oráculo de Delfos, né? O oráculo do templo de Apolo em Delfos, né? Onde os reis iam lá, os imperadores, para consultar, inclusive, da obra de Sófocles, né? Édipo Rei, o rei Lion, né? Vai lá e pergunta para o oráculo que a esposa Jocasta estava grávida, e ele vai lá e pergunta, né? Quem será essa criança? Será um menino? Uau, para um rei, né? Tem um filho varão. Nossa! E o que mais? Aí as pitonisas, né, da época, obviamente, os médiuns de hoje, podemos assim dizer, revelaram para ele. Ele matará o pai e se casará com a mãe, que é toda... né, os textos gregos são todos tragédias, né? A maior parte são tragédias, né? Que é uma tragédia tudo isso, né? E aí a história se dá de Édipo Rei. Enfim. Então, muitas pessoas enxergam a constelação como um oráculo, mas a constelação, na verdade, é um caminho de solução. Aquilo que você vê numa constelação é uma possibilidade de acontecer se você assumir uma postura interna de mudança que seja coerente com aquilo que você viu. Se você não fizer nada, aquilo não se manifesta. Exatamente. É apenas um caminho de solução. Por isso que é uma ciência de relacionamentos. Ah, mas ainda eu não
eu não achei ainda o caminho certo. Cuidado nessa busca desse caminho certo. O Hellinger vai dizer, né? Aquele que é perfeito é o que está morto. Porque quando morre, não tem mais o que ser feito. Mas o imperfeito tem chances de mudar. Então, cuidado com as ideias de perfeição, porque no fundo, são ideias de morte. Está pesado para você viver no mundo. E aí a linguagem evidencia, né? Tá namorando? Não, ainda não achei a pessoa perfeita. Oi? E aí, tá feliz no trabalho? Ainda não estou, porque o trabalho não é aquilo que eu busco, porque é a mãe que busca. Quando a mãe está, tudo está. Tudo é alinhado. A minha vida é uma maravilha. Perfeito, porque ela te trata igual como você trata a sua mãe. Então, cuidado. Se você diz que ama a sua mãe e a vida só bate você, verifique internamente como é essa mãe para você. Estou com sérias questões financeiras, é o pai. A capacidade de você se expor, a capacidade de você gerar valor à vida das pessoas, aonde está isso? Se você nega o pai, não existe. Capacidade de se expor. Sim, se expor. E, Ok? e vale lembrar que imagem, né, de pai e mãe, né, Wagner, como tu fala, porque muita gente pensa assim, mas eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe. Ninguém nasceu de chocadeira e tem a imagem, a gente faz uma imagem deles, né? E é exatamente essa fusão, essa união, esse se tornar um só que faz a diferença na vida da gente. Exatamente. Certa vez, numa casa de detenção feminina, um presídio feminino, uma constelação, e aí uma das detentas faz uma pergunta. Ela diz assim, e essas mulheres, hein, que engravidam e que dão à luz ao filho e dão para adoção? Não tem amor, né? Aí uma outra detenta fez assim. E o que ela quis dizer com esse movimento? Que cada um dá até onde tem para dar. Então, possivelmente essa mãe deu amor até esse movimento. Você já deve ter ouvido falar do termo filhos do estupro, não é? Uhum. Crianças que nasceram por meio de um estupro. Nunca foram filhos do estupro. O estupro é algo que ocorreu com a mãe. Se a criança nasceu, ela é fruto do amor dessa mulher. Essa mãe não é do estupro. Então é essa força da vida que faz. Então imagina uma mulher conviver com uma criança que é fruto de uma violência. Uma mãe consegue. Então, quando nós reconhecemos isso, isso tem força. Isso serve a vida. E isso é grandioso. Isso é curador. Só pelo amor mesmo. Porque é interessante pensar sobre isso, Wagner, porque assim, o nosso corpo não completa uma gestação se não tiver amor. Aliás, não estou falando de gestação de 9 meses, de vir a termo. Não vira uma criança, não vira um embrião, se o nosso corpo não permitir, né? Só uma mãe mesmo. Só por amor. Então, nesse momento a gente toma isso, né? A gente traz a imagem da nossa mãe e apenas fica com isso. Deixa isso atuar. E aí o que a gente faz? Nada. Nada.
Do que se tratam as curas? As curas se tratam da consciência. Quando você toma consciência, solucionado está. Não precisa fazer nada, não precisa fazer uma mandinga, não precisa fazer um negócio lá. Não. Só se tornar consciente. E aí toda a mágica acontece. Vocês não têm noção da oportunidade que está sendo agora ofertada para nós, todos aqui presentes. Quantas pessoas tem no canal? 460 e 80 e poucas. Tem agora 12 ao vivo. Tinha 13, acho que alguém caiu. Será que é por acaso? A Rose disse, eu não vi o tema. Eu realmente não enfatizei muito o tema. E não foi totalmente intencional, mas eu só não senti necessidade de... Tipo assim, eu só segui o fluir da coisa, sabe? Eu não senti necessidade de enfatizar. E eu quero dizer assim para vocês, todos nós aqui hoje, e até eu nem sei se eu vou deixar essa aula gravada. Depois eu vou conversar com o Wagner para ver o que ele acha. Porque todos nós aqui hoje fomos constelados pelo Wagner. Porque se vocês pensam que constelação é somente aquele, vou botar entre aspas, né, aquele teatro, né, das pessoas ou dos bonequinhos ou não sei o quê, ou dos cavalos, tem tanto tipo de constelação, né, de abrir o campo. Se vocês acham que constelação é somente quando a gente diz que a gente vai abrir o campo, vocês estão enganados, porque como o Wagner disse, não adianta nada fazer constelação. Nada. Se não for para fazer os movimentos daquilo que tu viu ali. A constelação, ela é como se fosse uma fotografia quântica do teu momento de vida, daquilo, do reflexo do teu sistema, da tua perspectiva, de como tu vê o teu sistema. E alguns movimentos se mostram ali, às vezes até dá, dependendo, tem uma clareza de um pouquinho mais do futuro, de como as coisas vão andar, se seguirem por aquele caminho, e a gente consegue ajustar o passo em alguma coisa. Mas, de novo, se a gente fizer os movimentos necessários. É verdade. Por isso que o conhecimento vem antes, né? Exatamente. Então, se a gente quer, por exemplo, consciência. Consciência é a terceira etapa e que não depende de nós. A consciência depende de uma bênção mesmo, né? Então, no primeiro movimento, acessar bons conhecimentos. E no segundo momento, se esses conhecimentos fazem sentido para você, você coloca em prática. Uhum. E no momento que você coloca em prática, você gera aquilo que é importante, que é a sabedoria, ou seja, é um movimento que você experimentou. Não é uma verdade absoluta, é a sua experiência. Então, nesse momento, onde um conhecimento se torna algo prático na sua vida, que um download, né, de um novo nível de consciência lhe é dado. E aí é um outro platô. Não tem mais como você viver somente com a visão limitada. Você enxerga com a visão ampliada. E aí você precisa se comportar nessa amplitude. Mas e se a gente quiser retrogradar? Você é livre, você pode fazer o que quiser. Há compensações. Uhum. Ninguém vem ao mundo, né, para passeio. A gente tem algo muito grande, muito bonito para manifestar. E se você não manifesta, fica um buraco até você manifestar. Ninguém vai fazer por você. Então, esteja cada vez mais presente na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho. Qualidade de presença, né? Exatamente. E o estar aberto, assim, disposto para o inesperado, né? Porque como eu disse, eu não falei mesmo, eu não enfatizei mesmo. Eu disse que a gente ia ter um convidado muito especial, mas eu não enfatizei muito o tema, eu não combinei nada contigo. E não é à toa que estas 12 pessoas estão aqui. Ninguém tá aqui por acaso, ninguém tá. Tem pessoas que vocês sabem, vocês acompanham toda semana, tem pessoas que vocês sabem que estão sempre e que hoje não estão. Por que será? Porque não é pra estar. Tá tudo certo. Sim.
Wagner, Ok. meu Deus. Nem se eu tivesse planejado e combinado contigo não ia ser tão Imagina. leve, tão... é sempre muito... Sou suspeita para falar, na verdade, fica parecendo clichê, né? Mas eu admiro muito o teu trabalho, confio muito no teu trabalho, gosto muito da tua forma de te expressar, de te posicionar, de transmitir o conhecimento. Sou muito grata pela oportunidade. Quem pôde aproveitar, que bom, né? Que realmente entende que não estava aqui por acaso, que absorve algumas coisas, que coloca em prática. Sou muito grata pelo teu precioso tempo. E essa questão de experiência é justamente isso. Assim, gente, tempo é o maior ativo que a gente pode dar para uma pessoa. O tempo não volta. Se eu tenho 15 minutos para te dar, eu tenho 15 minutos da minha vida, eu vou te dar 15 minutos e tu vai me dar 15 minutos e esse tempo não volta mais. Essa conta fecha. Não tem como ficar mais e menos, isso não volta. Então, assim, valorizem o tempo em todas as relações que vocês têm. Eu valorizo cada um de vocês que está aqui. Eu valorizo o meu tempo para estar aqui e dedicar para vocês. Eu valorizo as pessoas que eu convido. Geralmente, né? Primeiro passa por esse filtro aqui, sabe? É alguém especial, é alguém que vem acrescentar, é alguém que vem somar, é alguém que vem trazer clareza, experiência, conhecimento, né? Ou puxão de orelha. Porque às vezes, né, eu também puxo a orelha, todo mundo, eu já, né, puxam a minha orelha também, e isso tudo é crescimento. Então, Wagner, não tem palavras, e nem vou procurar palavras, porque tu sabe que de coração para coração a gente... Sim, sim. Né? E, gente, olha só. Então, são quantas pessoas no canal? 400, mais de 400, né? Amor, confirma para mim quantas pessoas tem hoje no canal. Eu tô sem... Meu celular tá lá na sala carregando, ele vê pra mim. Então, qual é a responsabilidade de vocês? É óbvio que essas pessoas, existem vários motivos que as fizeram não estarem aqui hoje. E tá tudo certo com relação a isso. Só que nesse momento, elas também podem fazer parte disso. E é por meio da energia de vocês que estão aqui nesse momento. Então, deem um espaço, né, no coração, na alma de vocês, para todas essas pessoas. Porque elas também fazem parte. Né? Muitas, talvez você vai ouvir assim, eu não pude porque eu tava... A gente entende que o movimento da vida é esse. Então, todas elas fazem parte por meio de vocês, que fazem parte do grupo. Com certeza. Isso é uma responsabilidade? Não, não é uma responsabilidade, é apenas um carinho, não é? Que você se coloca nesse movimento. Laura, querida, muito obrigado pela atenção, pela paciência de todos vocês. Quando me convidam para fazer palestra, né? Faço palestra do Movimento Espírita, e aí eles perguntam assim, como você quer ser apresentado? Eu digo, tem que me apresentar exatamente como eu determino. As pessoas ficam assim, nossa, mas que palestrante mais ególatra, tal. E aí, o que eu digo para eles? Assim, e é uma coisa que se você não falar isso, eu nem abro a câmera. E aí eles dizem assim, ok, como é que você quer então que seja apresentado? O palestrante de hoje então é o Wagner Souza, filho da Elizabeth e do Jandir. E por quê? Porque tudo que eu sei vem deles. Não é da faculdade, não é das formações. Tudo. Quem fala para vocês são eles. Então, nada melhor do que eu ser apenas o filho, o menor, o pequeno. Diante deles, os grandes. Sempre. Gratidão. O melhor da Dona Elizabeth, do seu Jandir, porque se o seu Jandir um dia teve alguém que não achou ele amoroso, eu acho, cada vez que eu olho para ti, eu vejo ele amoroso, eu sinto e recebo ele amoroso. Wagner, amorzinho, me traz um papel ou me diz quantas pessoas tem no canal. Wagner,
Diz para o pessoal onde é que eles te encontram, onde eles encontram um pouco mais do teu trabalho, onde eles conhecem um pouco mais de ti. Então, vocês podem conhecer mais dessa doideira aqui minha, né? Lá no Insta, no meu perfil wagnersouza.oficial, né? Tenho também um grupo no Telegram, que é o Wagner Souza. Aí vocês vão achar, tem uma foto lá com a minha aparência do meu pai, entendeu? Eu sou muito parecido com ele. E talvez eu não concorde muito, mas tudo bem. Aí é a minha parte de tomar parte. Deixa eu tomar mais um golezinho aqui do meu pai, aqui, né? Para poder dar uma entrada nisso. Mas vocês me encontram lá nesses canais, tá? A princípio, a gente tem live todas as terças-feiras, às 19 horas, né? E a gente lida... Então, é um momento chamado disponível para o inesperado. E aí, quem estiver lá assistindo, pode fazer perguntas, também pode abrir a câmera e bater um papo comigo, né? E aí, a gente olha para uma questão específica. Tá bom? Gente, é uma super oportunidade. Olha só, Wagner, hoje no canal tem 459 inscritos. Às vezes tem mais, às vezes o pessoal, alguns saem, isso é natural, né? Mas hoje 499 tem 12 aqui representando, aproveitando essa oportunidade. Gente, se mais alguém quiser falar algo, agradecer o Wagner ou falar qualquer coisa, agora essa é a hora, senão a gente vai encerrar. Luana tá emocionada ali. Pri também. Tô vendo vocês, a carinha. Lilian também. Parece que tá todo mundo emocionado, na verdade, agora eu tô olhando. Alguém quer compartilhar algo? Lilian. Depois te dou a voz, Rose. Vi que tu levantou a mão também. Oi, Wagner. Primeiramente, gratidão, porque essa aula foi incrível. Eu levei um tapa na cara aqui, né? Porque eu estava com a minha câmera desligada. Mas vale aí a consciência, né? Quando a gente toma consciência da situação, é o que vale. No final, eu consegui abrir a câmera e me emocionei, né? Bastante. Faz 1 ano e meio que eu perdi a minha mãe. Não perdi minha mãe, né? Olha só, até isso, como a gente fala, né? Perdi a minha mãe. Eu não perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, desencarnou. E é engraçado que quando eu convivi com ela tinha problemas mentais e eu só fui descobrir isso no derradeiro ano de vida dela, né? E a gente não teve um relacionamento muito bom porque eu não entendi a situação. E o que eu falo hoje para você, Wagner, é que hoje eu não tenho saudade da minha mãe. É porque eu sinto ela tão presente mais do que quando ela estava viva. E eu não consigo entender muito isso, porque parece que ela está o tempo todo comigo. Eu vejo uma foto dela, é como se ela estivesse aqui. Não tem, minha irmã, ela chora, sente saudade. Eu sinto mais forte ela hoje do que quando ela estava viva. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Dentro de você, você olha para sua mãe e você diz para ela: sinto muito. Eu não sabia. Eu não sabia. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí você fica com isso. Esse sinto muito, ele diz muita coisa. Ele diz que eu não tenho como lidar com isso, como fazer algo com isso. Então, é um reconhecimento. E no momento que você reconhece, você vive, você processa isso, daqui a pouco você experimenta a força que vem disso. A força. Não é? Porque por meio dos comportamentos nós vamos excluindo, né? Então, por exemplo, quando você fala nós tivemos muitos problemas, na verdade não existe problema. Filho nenhum tem problema com pai e mãe. Filho nenhum tem problema. Mas eu vou te provar que tem problema com meu pai e com a minha mãe. Não tem.
Não tem. O único problema chama-se desordem. Em algum desses dois papéis você foi lá e se meteu, assim, sabe? Eu fui lá. Você não é boa o suficiente, deixa que eu cuido disso. Várias vezes. E aí a compensação é justamente isso, essa, né? Então, sinto muito, eu não sabia. Essa é a chave para você viver, e olha só, você precisa viver o luto. Você precisa viver o luto. Esse é o essencial. Ok? Gratidão, querida. Lilian. Rose, tu queria falar? Pode ativar teu microfone. Pronto. Só queria agradecer, né, pela oportunidade e realmente acho que a gente teve um grande privilégio, né, quando a gente se dispõe, né? Eu corri muito para poder estar aqui hoje nesse horário, né? Mas eu imaginei que era o Wagner, na verdade, quando tu disseste que era um convidado, eu imaginei que era o Wagner. E escutar o Wagner é sempre muito bonito. Sempre toca o meu coração. Então, muita gratidão. Gratidão, querida. Muito obrigada. Mais alguém quer falar, gente? Luana, tem certeza que tu não quer falar? Tá tudo bem aí? Tudo certo. Ai. Sem palavras mesmo, Wagner. Gratidão. Eu que agradeço esse rico presente da tua presença em nós. Porque a gente se permitindo se entregar, a gente te sente em nós. Eu te sinto aqui, sabe? E não tem muito que, como eu te disse, não, às vezes as palavras faltam, mas o amor sobra. Eu te amo, colega, amigo. Sou muito grata. Gratidão. Gente, gratidão a todos vocês por estarem aqui, tá? Que bom que estiveram, que aproveitaram. Eu sei que foi muito emocionante, que mexeu com vários de vocês. E qualquer coisa, a gente se fala ali no Telegram, né? Vocês sabem que isso é importante. Como disse o Wagner, as coisas vêm e a gente precisa olhar para isso. Seja lá o que veio de sentimento, se permitam olhar para isso. Né? Da mesma forma que quando a gente fez o genograma, a gente não viu só flores. E eu dizia para vocês, olhem para isso. Vejam como é que as coisas estão se manifestando, algumas resistências, algumas coisas truncadas. E é assim mesmo. São os movimentos necessários do nosso sistema, que está em nós. Tá? Então, eu sou muito, muito grata pela oportunidade de contribuir de alguma forma com vocês. Você ia falar alguma coisa? E eu me coloco disponível, né, para retornar aqui quando você me convidar, né? A gente retornar aqui para a gente fazer uma rodada de conversa, de olhar para algumas questões, né? Essas são importantes. Tá bom? Tá bem, ótimo, vai ser uma honra. Com certeza vamos te convidar numa outra oportunidade. E tu também, sempre quiser vir, quartas-feiras a gente está sempre aqui. Okay. Gratidão, então, pessoal. Um beijo grande. Obrigada mais uma vez. Gratidão pela presença de todos. Beijo, beijo.